Mana mana. Mana mana. Mana mana. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para nós fazermos mais um momento do nosso cultinho online. E hoje eu queria contar para vocês uma história que foi contada pelo próprio Jesus. Isso mesmo, Jesus, ele tinha uma maneira toda especial de falar com as pessoas. E uma delas era através da parábola, que eram histórias de situações do dia a dia que ele usava para transmitir a mensagem do reino. Além de ser o nosso Salvador, de ser o Filho de Deus, Jesus também era um homem muito sábio e ele sabia exatamente como atingir todas as pessoas. E a parábola que eu vou contar para vocês hoje é a parábola do semeador. Se você depois quiser conferir lá na Bíblia, você vai encontrar essa mesma parábola lá em Mateus 13. A história que Jesus contou falava sobre um homem, um colono, que saiu pelo campo para semear o trigo. Conforme ele saiu andando, de sua bolsa acabaram caindo algumas sementinhas ao longo do caminho. As primeiras delas caíram bem perto da casa dele, perto da roça. Caíram pelo caminho, mas logo que ele se afastou, os passarinhos vieram e comeram os grãos. Andando mais um pouquinho para frente, o homem acabou derrubando na terra que estava sendo lavrada. Nessa terra cresciam espinhos. As plantinhas que foram semeadas ali acabaram não conseguiram se desenvolver, porque todo aquele espinho formou um emaranhado que não permitia que o sol chegasse até elas. Assim, elas acabaram morrendo sufocadas. Ainda pelo caminho, esse lavrador estava muito desatento e ele acabou derrubando algumas sementinhas num território pedregoso. Lá havia apenas uma camada muito fina de terra e embaixo também era tudo pedra. As sementinhas que ali surgiram começaram a brotar. Acharam que por fim iam ver o sol quentinho, mas logo elas acabaram murchando. Sabe por quê? Porque numa terra onde tem tantas pedras, elas não conseguiram formar raízes e chegar até a umidade. Assim, acabaram secando e morrendo. Mas chegou um momento em que o camponês colocou todas essas sementinhas numa terra boa, numa terra fértil. Ali, ele fez todo o procedimento, a terra era boa, as sementes cresceram, se desenvolveram e quando, por fim, estava tudo verde e florido, ele pôde se alegrar muito com uma boa colheita. E o que será que Jesus queria dizer com essa parábola? Porque como nós falamos lá no começo, ele usava essas histórias que tinham relação com situações do dia a dia das pessoas para falar sobre o reino dele. Então, o que será que a parábola do semeador tem a nos dizer? Nessa parábola, os tipos de solo representam o nosso coração. Cada coração que recebe do Senhor as sementes, que as sementes são a palavra de Deus. Cada pessoa que recebe a palavra de Deus reage de uma maneira diferente, assim como os diferentes tipos de solo. Quando nós falamos sobre as sementes que foram comidas pelos passarinhos, nós estávamos falando daquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, mas logo a esquecem, deixam que sejam levadas e continuam seguindo a sua vida da mesma maneira, assim como as sementes que foram levadas pelos passarinhos. Depois, nós temos as sementinhas que caíram no meio dos espinhos. Essas são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, mas acabam permitindo que ela seja sufocada por coisas da vida cotidiana. A pessoa acaba se importando mais com o seu trabalho, com as suas riquezas, com os seus hobbies, com os seus amigos e acaba deixando de lado a palavra de Deus. Sendo assim, a palavra acaba sendo sufocada por outras situações, assim como aquela sementinha foi sufocada pelos espinhos. Depois, nós temos as sementinhas que caíram no meio das pedras. Essas chegaram a florescer, mas logo acabaram murchando. São as pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria. Porém, nós sabemos que na vida nem tudo é fácil, mesmo na nossa caminhada com Jesus. A diferença é que quando nós caminhamos com Ele, nós temos o apoio e o amor dele nos momentos difíceis. Assim, essas pessoas recebem muitas vezes com alegria, mas a partir do momento que alguma situação difícil aparece, elas acabam desistindo, elas acabam deixando de confiar e assim ela acaba
permitindo que essa sementinha venha murchar. Então, esse é o coração daquele que recebe no meio das pedras, que na menor dificuldade acaba desistindo das coisas que vêm do alto. E por fim, nós temos a terra boa. Essa com certeza você já sabe o que representa. São aquelas pessoas que estão com o seu coração aberto para receber Jesus. Permitem que essa sementinha seja plantada e que ela cresça, que ela frutifique. Mesmo que ela tenha situações de dificuldade, ela continua confiando no Senhor. E assim, aquela sementinha acaba crescendo, se desenvolvendo, florindo e se tornando um grande campo frutífero. Assim é a pessoa que recebe de bom grado a palavra de Deus no coração. Ela permite que não só ela receba, mas que ela também dê frutos. Ela permite que Deus trabalhe na vida dela para que ela seja bênção na vida de outros, na sua igreja, na sua família, na sua escola e onde ela estiver. Quando a gente faz uma plantação, a gente pode, depois que ela cresce, fazer mudinhas e plantar em outros lugares. Você já fez isso? Já viu alguém fazendo? Isso também acontece com a palavra de Deus. Quando a gente permite que a palavra de Deus se desenvolva em nós, que Jesus habite em nosso coração, depois nós podemos também deixar mudinhas no coração daqueles que nos estão próximos a nós. A gente pode ensinar os nossos familiares, os nossos amigos, a gente pode levar um versículo, uma palavra para uma pessoa que ainda não conhece Jesus, e assim nós também estamos deixando mudinhas na vida daquelas pessoas que nos cercam. E você? Qual desses terrenos representa o seu coração? Vale lembrar uma coisa muito importante. Às vezes você olha um terreno e vê que a terra está seca, né? Vê que aquela terra está rachada, não está boa. Mas um jardineiro, ele sempre sabe como restaurar aquela terra. Ele vai colocar água, ele vai revirar a terra, talvez precise de um pouco de adubo, um pouco de vitamina, para que aquela terra se torne fértil. O mesmo acontece no nosso coração. Talvez você ache que até agora o seu coração foi como os espinhos, né? Você estava ali ouvindo a palavra de Deus, mas estava mais preocupado com outras coisas, com o seu amiguinho que estava do lado, com o que você ia fazer de repente depois da aulinha do cultinho e não tenha dado tanta atenção para aquele momento. Talvez você veja que o seu coração se parece com aquele terreno cheio de pedrinhas, que lá no começo foi aquela alegria e depois acabou não criando raízes. Você de repente já não queria mais ir na igreja, já não queria ouvir o cultinho online, foi se desanimando, assim como naquele terreno das pedras. Mas vale você lembrar que Jesus é o mestre dos mestres, ele é um ótimo jardineiro também. Se você orar sinceramente de todo o seu coração e pedir a ele para que te ajude a trabalhar no seu coração, para que o seu coração seja uma terra boa, certamente ele vai se alegrar muito e ele irá fazer essa mudança na sua vida. Basta você confiar. Então, criançada, espero que essa palavra de hoje fale muito ao seu coração, ao coração da sua família, e que a partir de hoje, se o seu coração ainda não é um terreno de terra boa, de terra fértil, que você faça uma oração especial para o Senhor, pedindo a Ele que te ajude a receber a palavra dele de bom coração, de bom grado, e que ela venha frutificar na sua vida e sobre todos aqueles que estão na sua volta. Amém? Um beijo grande e a gente se vê na próxima semana. Até mais!